Então, estudei como qualquer outra pessoa estudou, fui para a engenharia informática, uma área que achei que me interessava. Ao fim de algum tempo, não tão rápido quanto seria suposto, percebi que se calhar não era por aí. E, e depois fui para a área da imagem, do cinema, e desde então tenho ficado por aí, na área do cinema. Um dos maiores desafios é quando nós nos apercebemos que queremos, de facto, fazer disto vida. Há um momento em que nós nos apercebemos, mais ou menos também quando terminamos a escola, e é nesse momento que percebemos que não fica tão fácil reunir um conjunto de pessoas, uma equipa, como quando estamos na escola, e se não estivermos num grande centro, as coisas ainda se dificultam mais, os técnicos não existem nas pequenas cidades, os atores não estão lá, o equipamento não está lá, tudo isso dificulta, eh, torna os orçamentos muito mais caros por causa das deslocações, tudo isso. Portanto, penso que o maior desafio mesmo foi tentar continuar, perceber que queria fazer cinema e tentar continuá-lo a fazer, estando num meio mais pequeno do que uma capital, por exemplo. Talvez não seja um prémio em si, aquele que mais motivação me deu foi o primeiro de todos. Talvez tenha sido eu ainda era estudante e talvez esse prémio tenha sido aquele prémio que me fez, se calhar, dar o clique ou dar a força e a motivação de que, de facto, era isto que eu queria fazer. Depois, aquele que talvez seja realmente mais importante, não é propriamente um prémio, mas as 2 nomeações aos prémios Sofia da Academia Portuguesa de Cinema, são realmente aqueles que mais me orgulham, porque a Academia Portuguesa de Cinema é a instituição principal do cinema em Portugal, é uma espécie de Oscars, e ter sido nomeado já pela segunda vez e estar no meio de todos aqueles profissionais e todas aquelas pessoas que admiro, independentemente de ter ganho o prémio ou não, que não ganhei, mas só estar lá, só isso já me enche de orgulho. O Leiria Film Fest, isto tudo são decisões, a decisão de começar a fazer cinema, a decisão de criar o Leiria Film Fest, são tudo decisões que surgem uh, depois de terminar os estudos, ou seja, perceber onde é que eu vivia, onde é que estava inserido, como é que era a minha cidade, tentar perceber a dinâmica cultural, não é? Estamos numa área muito cultural, é preciso perceber os públicos, como é que eu posso mostrar as minhas coisas. Há público aqui em Leiria que tem interesse em vê-las, não tem, e o Leiria Film Fest surge um pouco por aí, por não existir na altura, naquela data, um festival de cinema. Em Portugal também não havia assim tantos, mas na cidade de Leiria não havia nenhum. Tinha existido há poucos anos umas mostras, uns festivais que apareciam, mas depois acabavam por desaparecer. E o Leiria Film Fest surgiu quase com uma ingenuidade de tentar criar algo na cidade onde eu pudesse mostrar os meus filmes. Mas assim que o festival começa e começa a ganhar forma, torna-se impossível, porque não faz sentido estarmos nós a organizar um festival para mostrar as nossas obras, faz sim para mostrar as obras dos outros. Mas foi algo que não existia e que a partir do momento que existiu, acho que começou a fazer falta na cidade. O cinema na escala global penso que tem que se adaptar de alguma forma por causa da questão das salas, de haver cada vez menos público em salas, plataformas de streaming. Portanto, há aqui algum exercício a nível global, alguma forma de adaptação àquilo que está a existir para percebermos onde é que o cinema tem lugar, porque ele tem lugar, as pessoas continuam a querer ver filmes, é preciso perceber onde é que as pessoas se sentem mais confortáveis a vê-lo, se numa sala, que tipo de filmes ou de género, muitas das vezes também essa questão é importante, é que as pessoas preferem ver em sala e que estão mais confortáveis a ver em casa, mas tirando toda essa questão, a nível do panorama nacional, acho que o cinema português está bastante bom. Talvez como nunca, diria, porque também o impacto que começa a ter lá fora com esta questão de rapidamente o filme que nasce aqui em Leiria, por exemplo, ganha uma dimensão, se o filme for bom, ganha uma dimensão quase universal, e penso que em Portugal, especificamente o cinema de animação, nos últimos 5 anos, já é algo que tem vindo a ser trabalhado não é só de agora, portanto é todo um historial de anos e anos no cinema de animação, mas de facto estes últimos 5, talvez até um pouco mais, anos, tem vindo
a ser muito bons. Temos sempre filmes em festivais super importantes, em nomeações super importantes, lado a lado com muito poucos filmes do resto do mundo, e temos a capacidade de, todos esses anos, conseguimos estar sempre lado a lado com outros filmes, com novos realizadores, sinal de que não é só um realizador que é bom e que se destacou, não, há mesmo uma... É algo já transversal ao cinema de animação português, que os filmes de animação portugueses são bons, os realizadores de animação portugueses são bons, os técnicos também são bons. Essa questão depende do que é que considerarmos viver do cinema. Se considerarmos viver do cinema fazer unicamente filmes, torna-se difícil. Há técnicos que o façam, que o fazem, diretores de fotografia, assistentes de iluminação, animadores, possivelmente, que fazem da sua vida unicamente cinema, não como papel de realizador, mas é possível, também muito graças aos apoios que o Estado dá. Agora, se olharmos para o cinema como uma indústria que gera lucro, isso não existe em Portugal. O que acontece, na maioria das vezes, é que se olharmos para o cinema como fazer filmes, fazer formação, fazer publicidade ou televisão, ou seja, todas as outras coisas que não sendo verdadeiramente cinema são transversais e estão ligadas ao cinema, sim, é possível viver do cinema. Trouxe esta câmara Super 8, que comprei em Lisboa, na Feira da Ladra, em 2012, se não me engano, e fiz 3 filmes com ela. Ou seja, o primeiro filme, assim, uma coisa um pouco mais experimental, para perceber se ela funcionava, portanto, isto é uma máquina Super 8, funciona a película de 8mm, que nós colocamos aqui dentro, depois filmamos, tem que ir para a revelação. Portanto, o primeiro filme que eu fiz com ela foi um pouco experimental, para perceber se ela estava a funcionar, se a mecânica funcionava, se não entrava luz, se a película ficava bem gravada ou não. E depois, a partir daí, fiz mais 2 filmes. Trouxe-a porque, de facto, foi algo que eu encontrei à venda. Não achei que pudesse fazer alguma coisa com ela. Ela simplesmente era bonita e para quem gosta de cinema é um objeto interessante e cativante. Mas, de facto, depois experimentei-a e consegui trabalhar com ela. Portanto, é um objeto muito importante para mim. Hoje em dia estou um pouco mais virado para o cinema da animação, mas faz parte da minha história, e foi com ela que fiz até agora os meus melhores filmes.